Se você tem a sua Bíblia nessa noite, abra comigo ao livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, primeira palavra do versículo 1. Paulo escreve para a igreja na Tessalônica, começando com a primeira palavra do primeiro versículo do capítulo 5. Porém, irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, estejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu destino para a ira, mas para a aquisição de salvação por nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu quero usar como tópico nessa noite, das palavras do apóstolo Paulo. Elas parecem meio que contraditórias quando colocadas lado a lado. Paz e segurança e destruição repentina. Ele usa essa terminologia e ele diz que quando eles clamarem existe paz e segurança, então a destruição repentina. E essas são as palavras que eu quero usar como tópico hoje: paz e segurança e destruição repentina. Abaixe as suas cabeças, por favor. Pai, enquanto ministramos nessa noite, nós fazemos em nome de Jesus, pedindo a sua ajuda, a sua graça e a sua unção. E eu oro para que o Senhor nos ajude a dizer tudo da maneira que o Senhor quer que seja dito. E nos ajude, eu oro, Senhor, para não falar nada que não seja da sua palavra, somente aquilo que o Senhor quer que eu diga. Que a unção possa vir sobre as pessoas para ouvir, para entender a tua palavra. E eu peço no nome poderoso de Jesus, e todos dizem amém e amém. Nos últimos 2 anos, eu preguei mais cruzadas em países no estrangeiro do que talvez eu tenha pregado nos últimos 10 anos da minha vida inteira. E eu senti guiado por Deus no meu espírito de uma maneira forte, até mesmo para aumentar até essas cruzadas em países estrangeiros. Na noite passada, em uma das maiores cidades do mundo, eu estava ministrando, o Coliseu estava cheio na sua totalidade, com mais de 50 mil pessoas ali. E existia uma grande unção do Espírito Santo naquele culto. Você podia sentir o mover de Deus enquanto Ele movia e fluía naquele Coliseu, naquele estádio, quer dizer. Como se fosse uma brisa soprando, e no meio da mensagem Deus falou ao meu coração. Eu olhei para os milhares de milhares que estavam sentados à minha frente. Na verdade, eles estavam à minha volta. E naquela noite, pelo menos 5 mil pessoas, e eu falo isso no mínimo, não andaram, mas correram até aquele campo de futebol para aceitar Jesus Cristo.
E Deus me deu uma mensagem para entregar a eles. Eu olhei para aquele grupo de pessoas e eu sabia que a maioria deles eram pessoas muito pobres. A maioria daquelas pessoas estavam se preocupando de onde viria o próximo alimento, e eu sabia disso. A maioria deles estavam preocupados em encontrar roupa suficiente para se vestir, e eu sabia disso. A maioria deles olhava para o futuro com uma indiferença, assim como eles olhavam para o dia de ontem, sem esperança alguma. E Deus me deu essa mensagem para eles. Diga que eu os amo. E que a esperança deles não está nos governos desse mundo. Diga a eles que a esperança deles não está em uma mudança de governo. Diga a eles que a esperança deles não é um homem mortal. Diga a eles para se agarrarem em Deus, porque Jesus está para voltar. Diga a eles que isso é a esperança deles. Agora eu quero enfatizar isso. Assim como o irmão Loper mencionou uns minutos atrás, esse culto está indo para mais ou menos 125 países do mundo. Nós, como americanos, não temos ideia dos privilégios que temos aqui, e outras nações também poderiam ser dadas de exemplo. Nós realmente não sabemos ou entendemos a dificuldade e problema que a maioria da humanidade passa. Na maioria do mundo, nessa noite, existe um desespero, um peso que está sobre a humanidade. É como se as garras de ferro de Satanás os prendessem em um vício. Eu sei. Eu já olhei nos olhos, na dor, de mães que seguravam bebês, e eu sabia que o bebê estava morrendo. E eu sabia que a mãe também sabia que o bebê estava morrendo. Eu já olhei para criancinhas e muitos deles com suas perninhas que pareciam gravetos. Uma das maiores autoridades do mundo disse outro dia, falando a respeito da Etiópia, como eles estão morrendo, milhares em cima de milhares, e dezenas de milhares, morrendo de fome, morrendo de falta de nutrição, morrendo de fome. Ele disse que na virada do século, mais de 27 outros países africanos iam estar seguindo o mesmo destino. 27 países na África com centenas de milhões morrendo de fome. E eu entendi que esse não é o momento, não na consciência da América espiritual de hoje, não é o momento de falar do que eu tenho falado agora. Pregadores que estão pregando o fim dos tempos e falam negativamente. Muitos querem tapar os ouvidos. Não nos fale a respeito disso, nos fale de outras coisas. Deixe-me lembrar a você, eu não estou aqui nessa noite para te dizer o que você quer escutar. Eu estou aqui para te dizer o que Ele me disse para te falar, independente se você quer ouvir ou não. E eu quero por alguns instantes falar a respeito do futuro da igreja enquanto eu ministro nessa noite. Eu vou falar algumas coisas que eu não queria ter que dizer, eu preferia não ter que dizê-los. E eu vou pregar algumas coisas que eu preferia não ter que pregar, mas eu não tenho alternativa, eu tenho que pregar. Nós acreditamos da palavra de Deus e essa é a única bússola para o futuro. Coloque as suas esperanças em um imortal e você é um tolo. Coloque suas esperanças em previsões de homens mortais e você ainda é mais tolo. Este é o único livro no planeta
que te diz de onde viemos, onde é que nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu coloco o meu passado, o meu presente e o meu futuro sobre essa palavra. Eu acredito que é a rocha e não vai tremer e não vai falhar. Jesus disse que nenhuma letra dessa lei vai passar. Deixa o inferno gritar, deixa o diabo espernear, deixa o Lúcifer chorar. Esse livro vai permanecer. E a qualquer momento, nós acreditamos que essa Bíblia diz que o arrebatamento pode acontecer. Você não está escutando muito a respeito do arrebatamento, mas não existem muitos pregadores que pregam a respeito disso, e alguns teólogos também não expõem isso. Mas não faz diferença nenhuma se os homens estão falando algo a respeito do arrebatamento ou não. Não faz diferença se você acredita ou não. Vai acontecer na hora que tem que acontecer, exatamente como Deus designou para que aconteça. Nós acreditamos que o arrebatamento é o maior grande evento que está para acontecer. Paulo também, escrevendo para a igreja de Tessalônica, disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu espero o arrebatamento, Ele está voltando. Eu digo para você que está esperando, Ele está voltando. Eu digo para você que não tem esperança nesse mundo, Jesus está voltando. Eu digo para você que nunca usou um terno, ou você nunca viu um anel com diamante nos dedos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você que nunca usou um par de sapatos, Jesus está voltando. Eu estou aqui para te dizer que Ele está voltando. Independente do que os ditadores fizerem, Ele está voltando. Independente do que aqueles que estão desesperados dizem, Ele está voltando. Independente do que os Estados Unidos faça, Jesus está voltando. E eu quero deixar isso bem claro aqui. Quando eu era um menino, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. E parece que toda a mensagem que eu escutava na minha igreja, atrás do púlpito, era a respeito do arrebatamento. Eu ia para a cama toda noite como um menino, esperando Jesus voltar naquela noite. E na manhã seguinte eu acordava decepcionado porque Ele não voltou. Mas alguns estão nos dizendo que não vai acontecer. Depois que o arrebatamento acontecer, Jesus falou de grandes tribulações. Ele disse que grandes tribulações que o mundo não conheceu ainda. Nunca foi visto antes e não vai ser visto de novo. E no fim daquela grande tribulação, a batalha de Armagedon, Ele voltará para colocar os seus pés sobre essa terra. E diabo, ele está voltando para ficar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, nosso Senhor está voltando para a terra de novo. Sim, o nosso Senhor está voltando para a terra de novo. Satanás vai ser preso por 1000 anos. E eu não tenho que temer, porque Jesus está voltando para a terra mais uma vez. Essa sim vai ser a época boa. Eu sei que alguns estão pregando hoje a vinda do reino, mas você não pode ter um reino até você ter um rei. Glória, aleluia, mas o rei está vindo. O rei está vindo. O rei está vindo. E ele tem um interesse enorme nesse planeta. O rei está voltando. Muito bem. Nessa mensagem eu quero falar
a respeito da resposta do mundo, a resposta da igreja e a resposta do nosso Senhor. Nós primeiro vamos olhar para o sistema mundano, o homem que não conhece a Deus. Existem algumas coisas que caracterizam esses eventos que vão acontecer e estão adiante de nós. O arrebatamento pode acontecer essa noite, pode acontecer amanhã. Se ele esperar 10 anos, ou se ele esperar um mês ou 20 anos, eu espero estar trabalhando até ele voltar. Mas algumas coisas caracterizam esses momentos, esses eventos. Eles são impressionantes e surpreendentes na sua vinda. E ele usa termos como paz e segurança. O Espírito Santo, através de Paulo, diz que eles dirão paz e segurança. Aquelas palavras se tornaram as palavras principais desse planeta, paz e segurança. O homem pensa que de alguma forma ele pode, através da sua inteligência, resolver os problemas que estão diante da humanidade e encontrar uma maneira de sair do dilema que nos encontramos. Eu sei, eu já estive ao lado deles, na Casa Branca. Eu já estive com homens que se chamam de o mais poderoso da terra e pensam que podem resolver os problemas da humanidade. E nesse momento, as pessoas, milhares de pessoas estão morrendo no Afeganistão. Quer dizer, o holocausto, que é quase tão ruim quanto o holocausto dos nossos amigos judeus, irmãos e irmãs, no inferno que foi a Segunda Guerra Mundial, com Hitler torturando eles em todo tipo de maneira, naqueles campos ali em Treblinka. Você não lê a respeito disso nos jornais ou vê na televisão, e a razão é porque existem pessoas em Washington. Eles dizem que a Rússia acidentalmente entrou no Afeganistão e agora ele está tentando sair dali de uma maneira que eles não fiquem envergonhados. Então nós não podemos dizer a ninguém a respeito das coisas horríveis que acontecem no Afeganistão, porque nós podemos envergonhar, abre aspas, os russos. Se algum de vocês está assistindo, essa é a política mais estúpida que eu já vi e que já veio do coração de qualquer indivíduo desse país. Os russos estão ali porque eles querem estar ali. Se Jesus tardar, eles vão permanecer ali por 100 anos, matando, assassinando e aniquilando. O que você quer dizer? Eu quero dizer isso. Independente do que acontece nesse mundo, a palavra-chave é paz e segurança. E ainda assim, o maior negócio na América e no mundo nessa noite é vender armamento. Todo minuto que passa, 60 minutos numa hora e 24 horas no dia, 7 dias na semana, todo minuto, $1 milhão é gasto em armamento. Pense no que eu estou falando com você, todo minuto. E como um relógio que bate todo minuto, $1 milhão é gasto em armas e ainda estamos dizendo que queremos paz e segurança. Jesus disse, assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles estavam comendo, estavam bebendo, estavam casando e dando-se de casar, mais uma vez simbolizando prosperidade. Olha só, paz, segurança, prosperidade. É como se antes desses eventos catastróficos acontecerem nesse planeta, a palavra de ordem do mundo vai ser paz e segurança logo antes do Armagedon explodir. Logo antes da besta aparecer, logo antes do pequeno chifre ser enviado para governar as nações. Paz e segurança. Prosperidade.
Um homem me perguntou semana passada, ele perguntou qual vai ser o critério que vai determinar as eleições presidenciais. E eu disse, o critério que vai determinar quem será o presidente vai ser uma coisa, e é dinheiro. Quem tem mais? Quanto de dinheiro o eleitor tem? Deixa a vida me levar. Quem puder garantir mais trabalhos, quem puder garantir mais dinheiro, um salário maior, será o presidente dos Estados Unidos. Prosperidade, como nos dias de Noé. Então Pedro usa a palavra escarnecedores. Os últimos dias escarnecedores virão. E a humanidade vai chegando cada vez mais perto da sua condenação quando diz que pode, de alguma maneira, construir um paraíso utópico. Nós vamos fazê-lo. Feche os olhos e não vê o que está acontecendo nesse mundo. E quando você menciona a vinda do Senhor, escarnecedores. Escarnecedores. Onde é que está a promessa da sua vinda? Onde é que está esse Jesus que você está falando a respeito dele? Eu quero dizer para a igreja isso, eu quero falar para o corpo de Cristo isso. Vai ser preciso muita consagração nos dias que estão por vir para se manter firme na fé a respeito do arrebatamento da igreja e da volta do Senhor. E eu vou te dizer por quê em um minuto. Você vai precisar de uma grande fé para se manter. Porque escarnecedores, nos anos passados, só Deus sabe, os jornalistas, os repórteres, que me perguntam, você acredita no Armagedon? E eu disse, sim, eu acredito na Bíblia. A Bíblia nos ensina do Armagedon. Você realmente acredita que esse Jesus vai voltar? Os repórteres tentam fazer parecer que na última eleição, de alguma maneira, o presidente, acreditando no Armagedon, apertou algum tipo de botão e adiantou a destruição do mundo. Estúpido. Escarnecedores. Escarnecedores. Isso vai se tornar cada vez mais comum. Mas eu quero te dizer por que vai acontecer mais e mais nessa terra. Não é por causa do mundo, ou por causa da falta de fé deles, ou por causa do pecado deles. Eles sempre foram assim. A razão pela qual nós vamos ter um tempo de tribulação da nossa fé, se Jesus tardar, é porque a igreja tem uma resposta a dar. O que é que você quer dizer com isso? Paulo, na sua segunda carta para a igreja de Tessalônica, disse: nos últimos dias virá a apostasia. E é isso que ele disse. Que viria a apostasia, e a palavra no grego significa um divórcio entre aqueles que uma vez viveram para Deus, amaram a Deus, serviram a Deus, mas agora eles retrocederam e se divorciaram de Deus. Por quê? Por quê? Apostasia. A causa da apostasia, a causa da declinação espiritual, a causa daqueles que se desviam, a causa da apostasia sempre foi a mesma coisa. Nunca foi a perseguição. Isso não vai te perturbar, porque se vier, vai te deixar mais forte. Nunca foi os seus próprios problemas ou dificuldades, nem tampouco tempos difíceis. A coisa que sempre causa o declínio espiritual na igreja é o mundo, o sistema do mundo. Cristãos que estão olhando para o mundo, indo atrás das coisas do mundo, o mundo e tudo que tem para oferecer, e toda a sua beleza, e todo o seu poder, e toda a sua glória, que vem atrás dos filhos de Deus. Esse é o maior perigo para você. Esse é o maior perigo para a igreja do Deus vivo.
E eu quero fazer essa declaração. O maior perigo da igreja pentecostal, o maior perigo da igreja batista, o maior perigo da igreja carismática ou em qualquer outra parte do corpo de Cristo é o mundo. O mundo. O mundo dentro da igreja e a igreja dentro do mundo. É difícil hoje em dia encontrar qualquer um com convicções. Está me escutando? E eu quero dizer isso mais uma vez. A palavra convicção, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É difícil encontrar cristãos, eu não estou falando de mundanos, eu estou falando do corpo de Cristo, da resposta da igreja. É difícil encontrar qualquer um, ele sendo pregador ou não, que tem qualquer tipo de convicção. Agora me escute, minha irmã. Escute o que eu vou dizer. O que eu estou para dizer agora parece que é algo negativo, mas não é isso. Não cai bem. Judas disse que temos que batalhar eficazmente pela fé que uma vez foi dada aos santos. É impossível, H.N.R. disse, o grande pastor que já faleceu da igreja Moody Memorial em Chicago disse isso. É impossível ser sempre positivo quando se batalha pela verdade. Ele disse que a fé significa tudo que envolve a verdade revelada. É necessário ensinar algumas coisas negativas quando estamos batalhando por toda a palavra de Deus. Você me escutou? Qualquer erro ou mistura de erro com verdade requer uma exposição e repudiação definitiva. Me escutou? Eu quero falar isso de novo. Qualquer erro ou mistura de erro com verdade requer uma exposição e repudiação definitiva. Desculpar isso é ser infiel a Deus e a sua palavra e ser desleal para com as preciosas almas por quem Jesus morreu. A palavra hoje nas igrejas pentecostais e nas igrejas carismáticas é: seja positivo. Nunca diga nada negativo, seja positivo. Muitos de vocês aqui nesse prédio, muitos de vocês assistindo na televisão, você escutou isso várias vezes, seja positivo. Nada negativo vai, e alguns estão até em algumas redes de televisão que se dizem cristãs. Eles dizem para os seus convidados quando entram ali: não fale nada a respeito do curso, não fala nada negativo e não mencione pecado. Até mesmo em meio dos pentecostais e carismáticos, a palavra pecado é proibida, fora de moda, obsoleta, antiquada e agora é reabilitação psicológica. Você está me escutando? Você não pode ter o positivo a não ser que ao mesmo tempo você tenha o negativo. Lembre-se disso. Essa Bíblia é um livro de absolutos. Algumas coisas são absolutamente certas e outras estão absolutamente erradas. Essa é a Bíblia. Quando eu era uma criança, algumas coisas eram pecado. Era difícil encontrar algo que é pecado hoje. Está me escutando? O mundo ainda é o seu maior inimigo. Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu não vou fazer, mas o Espírito Santo faz. Eu imagino quantas pessoas aqui nesse auditório, nesse estádio, quantas pessoas aqui nesse estádio que são salvos, cheios do Espírito Santo e oram em línguas e ainda assim vão para o cinema. Você compra os seus tickets e você vai para o cinema. Ah, mas eu não vejo problema nenhum com isso. Não faz diferença se você vê ou deixa de ver. Quantos aqui evangélicos não acham que tem nada demais em ir numa festinha? Você vai para uma festa, você bebe um pouco de vinho, bebe socialmente, dança um pouquinho. Garrafas de cerveja na mesa, taças de vinho. Ah, você vai pregar disso? Alguém tem que pregar?
apostasia, convicção. Existem coisas como um filho de Deus que eu não posso fazer. Existem lugares como um cristão que eu não vou. Existem companhias que como cristão eu não vou manter. Você está me escutando? Porque eu sou o embaixador de Jesus Cristo. O meu corpo é um templo do Espírito Santo. Não faz diferença nenhuma se você vai para essas coisas ou não, porque tudo que você tem que fazer agora é ligar a sua televisão e eles estão ali. Está me escutando? Eles estão aí. E eu te digo que se você está brincando com o mundo, você está brincando com fogo. Você está brincando com os fogos do inferno. E a apostasia que vai vir vai ser por causa do sistema desse mundo. Mas Jimmy Swaggart, se eu viver como você está dizendo que eu vivo, eu não posso ter lugar nenhum. Claro que pode. Você pode ir para a igreja. Bem, eu sei. O seu coração, onde é que está o seu coração? O que eu estou tentando te dizer é que quando você está queimando por Deus, o que o Hollywood tem para te oferecer já não é tão importante. O que o Broadway está te oferecendo não é mais importante. O que Nashville está oferecendo já não é mais importante. Um pregador da minha própria fé outro dia falou com um dos nossos irmãos: eu não gosto do que ele prega. E quando ele descobriu o que era uma boa música sertaneja. Ele era um pregador e gostava de música sertaneja. Ele gostava de entrar no carro dele, como ele mesmo disse, e escutar as músicas que faziam lembrar da fazenda. Agora eu quero te fazer uma pergunta, a gente pode até rir, mas eu quero te perguntar, vocês aqui, nessa noite, quando aquele homem de Deus sai daquele quarto, numa quarta noite, ou num domingo de manhã, ou num domingo à noite, ele abre aquela Bíblia no culto, abre a palavra de Deus e começa a pregar, o que é que você quer escutar? Algo que te lembra da roça ou algo que te lembra do céu? Esse é o problema das nossas igrejas, não são as pessoas. Eu recebo no correio, eu sei do que eu estou falando. Milhares e milhares e milhares de cartas que chegam. Irmão Swaggart, nós estamos passando fome. Irmão Swaggart, nós estamos passando fome. Nós estamos passando fome. Eu dou glória a Deus por esses homens, por homens que são cheios do Espírito Santo. Mas, meu Deus, pregadores, saia do campo de golfe, saia da quadra de basquete, entre num quarto de oração em algum lugar, fique de pé até que o céu enche a sua alma e lágrimas desçam no seu rosto. E quando você sair daquele quarto de oração, você pode dizer: assim diz o Senhor, e você tem uma mensagem, você está cheio do Espírito Santo, e Deus pode te usar para falar com as vidas e os corações e a alma dos homens. Hoje em dia nós nem temos mais profetas, o que temos hoje em dia são descomprometidos. Eu tenho até vontade de vomitar. Pessoas que se chamam de pregadores e são como um fantoche na mão de outra pessoa. Miau, 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 miau. Deus nos ajude. Eu não estou interessado no seu jogo de golfe, eu não estou interessado no seu placar, no boliche, eu não quero saber que time vai ganhar o campeonato, eu quero saber se você já esteve com Jesus, e se você tocou os céus, e se você tocou os céus, então vão ter homens e mulheres que vão te seguir, aonde quer que esteja, pregando esse evangelho de Jesus Cristo. Apostasia. O nosso povo está se desviando da maneira que está se desviando, porque os pregadores estão se desviando diante deles primeiro. Eu sei que eu não estou fazendo novas amizades e eu sei que isso não soa bem, mas é isso que eu vou pregar.
Você pode fazer a maioria dos políticos hoje tomar uma posição mais rápido que alguns pastores. Será que você escutou o que eu disse? Nada é errado mais. Jesus disse, não foi só Paulo que falou que viria apostasia, mas Jesus também disse em Mateus 24 que enganadores viriam. Muitos seriam enganados. A decepção é uma das armas mais fortes de Satanás. Eu escutei outro dia de um pregador, eu escutei ele na televisão e ele disse que arrebatamento não vai acontecer. Nós vamos transformar esse mundo cada vez mais até que nós tenhamos apresentado para Jesus Cristo. Tudo bem. Decepção, o engano, Mateus 24:4. Nós estamos escutando muito pouco a respeito do arrebatamento hoje em dia. Muito pouco dos pregadores estão pregando. Muito pouco dos professores estão ensinando isso. O que nós temos ouvido, nós estamos ouvindo possibilidades e pensamentos. Sonhe os seus próprios sonhos. Atitude positiva na vida. Autoestima. Cura interior. Poder do pensamento positivo. É isso que nós temos escutado hoje em dia. Estamos tendo seminários de como enriquecer rapidamente. Não é através de charlatãos ou falsos ou vigaristas, mas por pregadores que se dizem ser cheios do Espírito Santo. Fique rico rapidamente. Um pregador disse isso outro dia, ele disse: eu sentei ali e estava recebendo tudo isso no meu espírito para que eu não ficasse cego pelos meus olhos naturais. E era tão claro para mim, assim como estou olhando para essa congregação, e eu não vi no milênio, eu vi agora. Nós estamos em um grupo poderoso e nós não vamos entrar no reino mancando, quase não chegando lá, porque quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles saíram com ouro e prata. Ele nos deu poder para adquirir riqueza. E nós já estamos vendo isso acontecer. Eu acredito que nesses últimos dias o crente não vai ter que ficar numa posição de desprezo. Nós somos os escolhidos de Deus. A primeira impressão, isso parece certo, bom. Outro pregador disse, quando nós, falando dele mesmo, primeiro começamos a denunciar que a igreja estava erroneamente olhando para os céus, esperando uma folga dramática desse mundo, alguns começaram a gritar heresia. Mas a palavra prova, e isso não é verdade, a palavra prova que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e domínio sobre ela é uma tarefa que a igreja tem que efetuar. Coloque de lado suas tradições e escutem o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Não espere o arrebatamento te resgatar. Se você quiser trazer Cristo de volta para a terra, nós podemos fazê-lo. Deus está mobilizando o seu exército, querendo dizer que nós vamos tomar conta desse mundo e trazê-lo de volta. O que eu estou te dizendo nessa noite vai vir sutilmente. Não virá através da mídia. Não virá através de Nova York ou Washington, virá através de pregadores e vai fazer com que vocês que conhecem a sua Bíblia, estão consagrados e dedicados diante de Deus, se levantem. Em Lucas capítulo 14, nos conta uma história a respeito das bodas, a festa que Jesus fez.
E ele convida as pessoas para virem até essas bodas. E a Bíblia nos diz que eles não vinham. Ele disse: vá até todas as ruas possíveis e insista com eles para que eles venham, para que minha casa seja cheia. Eles saíram e pegaram os pedintes, pegaram os aleijados e aqueles que eram aflitos. Entrem, para que minha casa seja cheia. Eu sei que eles estavam falando ali a respeito da nação de Israel e como ele ia atrás dos gentios, mas ainda mesmo nesses últimos dias, a igreja de hoje que foi salva pelo sangue de Jesus, ouça minhas palavras, escute, eu sei do que eu estou falando. A ceia no céu está sendo preparada agora, está sendo preparada nesse momento. A mesa está colocada no céu, nós estamos perto do final. Jesus está pronto para voltar e o arrebatamento vai acontecer. E ao invés da igreja se preparar para o arrebatamento, a igreja vai estar atrás de um seminário que faz ela ficar rico rapidamente. A igreja vai estar atrás de algum seminário para sua autoestima. Eu escutei um pregador falar na televisão outro dia que a maneira de glorificar a Deus é amar a si mesmo. E vários pastores pentecostais estavam em volta dele batendo palma para o que ele falou. As cartas que estamos recebendo hoje em dia, ele disse: vá até as ruas e convide o aleijado, o cego, o sujo, o fraco, todos, e os tragam aqui para dentro. As cartas que nós temos recebido, milhares e milhares de cartas, elas não estão vindo de pessoas satisfeitas, é um fato. Cristãos que estão em igrejas pentecostais e carismáticas ou batistas faz anos e anos e anos, desses nós ouvimos muito pouco. Sabe de onde elas vêm? Elas vêm dos drogados. Irmão Swagger, eu tenho usado drogas por 30 anos e minha vida era um sofrimento, mas Jesus me libertou. Elas estão vindo das prostitutas. Eu vivi uma vida tão suja, errônea e cheia de pecado, mas Jesus me libertou. Fui escravo do álcool por muitos anos, irmão Swagger, mas algumas noites atrás Jesus me libertou através do seu poder. Será que você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou te falando nessa noite? Saia pelas ruas da cidade e pegue aqueles que estão cegos, que estão mancos, que estão passando fome, tragam para dentro. Aqueles para quem preparamos a mesa não estão interessados. Aqueles para quem nós preparamos a mesa não estão nem aí. Aqueles para quem preparamos a mesa estão fazendo outras coisas. Ele disse, 2 Tessalonicenses 2:11, por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam condenados. Operação do erro. Eu vou dizer algo que você tem que pensar um pouco, porque a palavra-chave soa até bem, cura interior. Cura interior. O que é uma cura interior? Soa muito bem, cura interior. Está se tornando um dos maiores evangelhos nas igrejas pentecostais e carismáticas nos dias de hoje. Cura interior. Imaginação do que é que você está falando. Cura interior vem da psicologia. Pessoas acreditam que a causa de todos os problemas deles, a causa de todos os seus problemas, é algo que a sua mãe fez com você quando você tinha 2 anos de idade. Ou talvez antes mesmo de você nascer. Eu estou falando sério. Isso não é algo aqui ou ali, isso está espalhado na nossa sociedade, é o que está na moda agora. Talvez
A sua mãe ou seu pai não fizeram nada. Talvez o seu avô, a sua avó, quando viram um avião, ficaram com medo. Muito bem. A chegada sutil de Satanás vem através do erro. Eu não estou falando no mundo agora. Eu não estou falando de não crentes, eu estou falando de crentes cheios do Espírito Santo, que oram em língua e tudo mais. Você entende? Crentes de verdade. A maneira sutil de Satanás chegar é te convencer que todo problema que você tem é culpa de outra pessoa. Está vendo? Nós estamos engolindo isso nas igrejas pentecostais, nós estamos engolindo isso nas igrejas carismáticas, nós estamos engolindo isso. Escreva o que eu estou falando. Isso tem sido pregado para cristãos, sentam em círculos e começam a falar toda essa coisa que o seu tio fez com você há 40 anos atrás, ou a sua mãe fez com você quando você era criança, ou o seu irmão fez com você, ou um vizinho, ou alguma outra pessoa. Comece a falar. Isso é cura interior. E isso continua e continua. Isso é uma mentira. É sutil, é astucioso, mas é uma grande mentira. Cada pedacinho dela. E eu vou te falar por quê em um minuto. Imaginação, o que você quer dizer com imaginação? Bem, nós estamos sendo ensinados hoje em dia que podemos convencer, agradar a Deus, se imaginarmos que Jesus está conosco. Nos mandam fechar os olhos ou sei lá o que, e imaginar que Jesus está vindo em sua direção e de repente todos os seus problemas vão-se embora. Você se imagina numa situação de riqueza. A sua mente é a válvula de escape. Deus nos ajude, mas hoje nas igrejas pentecostais e carismáticas é sutil e é quase irreconhecível, mas a maneira com que chega é muito sutil. De budismo, escuta o que eu estou dizendo, budismo, espiritismo e algum tipo de ritual ou religião oriental que está entrando na igreja e nós pensamos que podemos fazer qualquer coisa com a nossa mente. Está me ouvindo? Dave Wilkerson disse o seguinte: há um vento demoníaco soprando na casa de Deus para ver a multidão do povo escolhido de Deus, que é trocar as escrituras pelo livro de Napoleão Hills, Pense e Fique Rico. Esse evangelho pervertido busca transformar pessoas em deuses. Eles pregam que seu destino está no poder da tua mente. Você pode ter qualquer coisa que você imaginar. Sonhe os seus próprios sonhos. Você já ouviu isso, não é mesmo? Pensamento positivo, soa bem, não é? Você está me ouvindo? Acredite se quiser, eu estou certo. Fale, vai acontecer. Você pode falar e as coisas vão acontecer. Crie através de um pensamento positivo. Sucesso, alegria, saúde, dinheiro, é tudo seu se você simplesmente usar a sua mente de maneira criativa. Transforme seus sonhos em realidade usando a força da mente. E ele continua a dizer isso, que as pessoas saibam de uma vez por todas que Deus não vai dividir o seu senhorio com o poder da nossa mente, positivo ou negativo. Nós temos que buscar somente a mente de Cristo, e a mente dele não é materialista, não está focalizada em sucesso ou dinheiro. A mente de Deus está focalizada somente na glória de Deus e a obediência à sua palavra. Ele continua a dizer que nenhum outro ensino ignora a cruz dessa maneira, ou a corrupção da mente humana, e deixa de lado a corrupção da nossa natureza adâmica, e tira os olhos do cristão, do Evangelho de Cristo, da redenção eterna, e focaliza em ganho nessa terra, e disse: santos de Deus, fuja disso. Por que é que centenas de milhares de cristãos agora estão indo para um psicólogo? Ele é cristão, irmão Swagger. Pode ser. Mas ele não vai te ajudar.
Por que toda essa síndrome de cura interior? Por que todas essas formas de cura no Evangelho? Eu te digo por quê. Deus tem uma maneira. Ele não tem 2 maneiras, 5 maneiras ou 20 maneiras para alcançar você. Ele tem uma maneira. E nunca mudou. Dos dias do Pentecoste sempre foi, para ser sincero com você, sempre tem sido a mesma maneira. Uma maneira, eu vou te dizer qual é. É a mesma maneira para o pentecostal, é a mesma maneira para o carismático, é a mesma maneira para o batista, é a mesma maneira para o metodista, é a mesma maneira para o católico, para todo mundo. E a maneira de Deus é a seguinte: que os pregadores do Evangelho se encham do Espírito Santo, aprendam a palavra dele, que deixem entrar no coração, deixem entrar na mente, deixem entrar no espírito, estejam atrás de um púlpito e preguem o Evangelho, debaixo da unção do Espírito Santo, com a convicção do poder do Espírito. Esse é o jeito de Deus. E Jesus pregava e ensinava o reino de Deus. Eu fico muito nervoso quando eu vejo todo pregador agora, em toda a nação, está no negócio de fazer seminário para casais. Deus nos ajude, todos estão fazendo isso. Fazer seminário para casal. E os divórcios estão só aumentando e aumentando e aumentando e aumentando. E eu vou te dizer, Deus tem uma maneira para o casamento que está indo mal, para os seus filhos que estão indo mal, para o ciúme em você, para sua mãe que disse algo para você quando você tinha 2 anos de idade que você não gostou, para aquela meia garrafa de uísque. Ele só tem uma maneira. E essa maneira é que o pregador pregue a palavra do Deus Todo-Poderoso e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração enquanto você senta aí numa igreja ou na sala da sua casa escutando o pregador na televisão ou escutando no rádio ou numa rua, e o Espírito Santo trata com você e toca o seu coração e você sente a convicção e você não consegue mais manter esse pecado e você se prostra rosto em terra e você ora a Deus para ter misericórdia de você e você vai e conserta a sua situação com Deus e você conserta a sua vida inteira. Você está me ouvindo agora? O jeito que Deus designou é que você venha chorando e se arrependendo no altar. E chorando diante de Deus, permitindo o Espírito Santo trabalhar em você. E você se levanta um novo homem, e você se levanta uma nova mulher, e você se levanta e está limpo por dentro, seu coração está purificado, aquele ciúme foi tirado, o mal foi embora, o inferno foi embora, os diabos foram embora e os demônios foram embora. Mas agora nós precisamos de reabilitação psicológica. Você pode botar a culpa na sua mãe se você quiser, mas você vai ter que responder a Deus. Eu vou ser um pouco brusco, mas vou ser bem sincero. Esses mentirosos que estão dizendo que você tem coisas podres no seu coração e precisa vomitar para ganhar algum tipo de cura interior, isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que qualquer homem que esteja em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia a Deus! Igrejas pentecostais, vocês têm que voltar ao Pentecoste. Igrejas carismáticas, vocês têm que voltar ao carisma. Igrejas batistas, vocês têm que voltar à convicção poderosa do Espírito Santo. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Vamos voltar a usar os altares na igreja, que as pessoas venham cair de rosto em terra na frente da igreja, que eles chorem e que o coração deles seja tocado e que o Espírito Santo mova sobre eles e ainda assim Ele pode fazer a obra. Nós temos um conselheiro treinado na nossa igreja.
Quer dizer, eu nunca vi ninguém como ele. Quer dizer, eu quero marcar uma reunião com alguns pastores para apresentar ele para esses pastores. Eu nunca vi nada como ele. Eu vejo pessoas que já 95% das pessoas da nossa igreja em Baton Rouge são novos convertidos. Drogados, meu Deus, piores casos que você já viu e sendo libertos. Bêbados, os alcoólatras anônimos na nossa cidade estão bravos com a gente, nervosos com a gente. Estamos tomando a clientela deles. E a razão porque o A está nervoso com a gente é que, quando Jesus termina de tratar com eles, eles não são mais alcoólatras. Eles não se levantam mais e falam, eu sou um alcoólatra, mas eles dizem, eu sou um filho do Deus vivo, liberto pelo sangue de Jesus. Ele quebrou toda a corrente, todo tipo de atadura do pecado no meu coração e na minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, lavado pelo sangue do Cordeiro, e meu nome está escrito no livro da vida e mudado pelo poder do Santo Deus. E você sabe que depois que as pessoas são salvas, eles precisam de aconselhamento. Realmente eles precisam. Cheios de sequelas. Quer dizer, muita sequela. Pega um menino que foi chutado a vida inteira, abusado quando foi criança. Ele é salvo e ele precisa de aconselhamento. Nós temos o conselheiro. Funciona toda vez. Você sabe quem é também, não sabe? É o Espírito Santo. Oh, aleluia! Que maravilhosa é a salvação que Jesus nos traz. Irmã, eu sei como você se sente. Jimmy Swaggart, eles falam, você vai deixar algumas pessoas bravas. Isso não é problema meu. Eu estou contente em saber que isso não é problema meu. O meu problema é só pregar. O meu problema é colocar a mesa. Deus fala, aqui está. Aqui está. E você disse, eu não gosto. Não há nenhuma outra mesa. É só essa mesa aqui. Você sabia que as Assembleias de Deus agora estão patrocinando reabilitação psicológica? As Assembleias de Deus estão todas erradas. Eles estão errados como nunca estiveram antes. Erradíssimos. Nossas escolas bíblicas estão se tornando institutos de ensino superior e eles estão totalmente errados. Nossos líderes espirituais estão se tornando políticos, eles estão totalmente errados. Você vai deixar pessoas bravas aqui, Jimmy Swaggart. Tá tudo bem, eu não estou preocupado com isso não. A resposta da igreja, apostasia, decepção e operação do erro. Agora vamos olhar para a resposta do Senhor e eu vou terminar por aqui. Eu vou começar a terminar a minha mensagem. Eu não estou terminando, eu estou começando a terminar. Muito bem, o Senhor nos disse que vamos voltar aqui para Tessalonicenses. O Senhor nos disse Ele disse
que nós não devemos dormir, mas temos que vigiar, estar sóbrios. Verso 6, 5º capítulo, 1 Tessalonicenses, não durmamos. Primeira coisa que ele diz para nós não fazermos, não durma. Dormir aqui significa estar indiferente, não fique indiferente. Em segundo, vigiemos, significa estar alerta. Terceiro, fique sóbrio, que significa não se embebedar com o mundo. E essa é a resposta de Deus. Vigie até que Ele volte. E eu quero terminar com isso. Eu quero te levar de volta a mais ou menos 3.000 anos atrás. O dia da expiação em Israel. Milhares e milhares de israelitas se juntavam em Jerusalém. Uma multidão tão grande que o olho humano perdia de vista. O grande sumo sacerdote tira suas lindas vestes e ele coloca ela de lado no santo lugar. E então no santo lugar ele coloca uma veste toda branca, representando pureza e retidão, porque ele está para entrar no Santo dos Santos, e ele só entra ali uma vez por ano, tipificando que nossa retidão não vem das nossas próprias obras, mas a nossa pureza vem de Deus. E ele então oferecia sangue ali no propiciatório por ele mesmo. Outra cabra era morta, e ele tirava o sangue e entrava pela segunda vez. E ele colocava o sangue no propiciatório, entre a arca da aliança e o querubim. Era para o mundo inteiro. Era fácil ouvir o menor dos barulhos ali, no meio daqueles milhares e milhares de pessoas que esperavam. Será que Deus ia aceitar o sacrifício se tivesse algum tipo de descoloração na carne daquele animal que era oferecido e o sangue fosse derramado? Deus matava o homem na hora. Se tivesse pecado na vida dele, Deus matava o homem na hora. Eles estavam esperando. Depois que ele oferecia o sangue, colocava ali no propiciatório, onde estavam aqueles querubins olhando para baixo, para a lei quebrada. Ele então voltava ao santo lugar. Ele tirava a sua bela veste branca e colocava a estola, que é até difícil de descrever pela sua beleza, brilhando com cores maravilhosas. Em volta da sua borda tinham romãs douradas e sinos dourados, e os sinos tocavam. E quando os filhos de Israel ouviam o tocar dos sinos, aleluia, glória a Deus. Eles sabiam que Deus tinha aceitado o sacrifício. Mas espere um minuto, espere um minuto aí. Os sinos representavam os dons do Espírito, e a romã representava os frutos do Espírito. 2.000 anos atrás, nosso grande sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, nos céus, e ofereceu o seu próprio sangue no propiciatório. Aleluia. E enviou dons à igreja. E hoje você escuta o sino tocar. Nós temos os dons do Espírito e nós temos os frutos do Espírito. E quando eles ouviam aquele sino tocar, eles sabiam que tinha sido aceito, então eles esperavam o sacerdote sair.
em cores lindas, maravilhosas, esplêndidas naquela estola. E hoje, na tipificação bíblica, o sangue já foi oferecido, os sinos estão tocando, e os dons do Espírito, os frutos do Espírito estão aqui, e nós estamos esperando o nosso sumo sacerdote. Aleluia! Nesse momento, a igreja está esperando. E eu escuto e eu sinto. As portas estão para se abrir. E Ele está para chegar. Está tão perto. Será que você pode abaixar a sua cabeça, por favor? Eu não sei como está o seu coração, mas Deus sabe. Se Ele viesse essa noite, e não há nada que o previna, Ele pode vir. Ele vai vir, logo, logo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? As bodas do casamento estão sendo preparadas. E Ele convida o seu povo: venha para a festa. Você está pronto? Quantos aqui nesse ginásio, por favor, me escute com cuidado. Jimmy Swaggart, eu estou desviado. Eu não estou vivendo para Deus, e uma vez vivi para Ele, e uma vez eu aceitei, mas eu me desviei e estou longe. Você pode orar por mim? Deixa eu ver a sua mão. Levanta a sua mão. Eu estou vendo. Deus te ama tanto, tanto. Muito bem. Quantos aqui podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sou um cristão, mas eu não estou vivendo da maneira que eu deveria? E eu vou ser bem sincero com Deus: eu não estou vivendo da maneira que eu deveria, eu estou fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. E o Espírito Santo te disse: se endireite, se endireite. Deixa eu ver você levantar as mãos. Eu vejo as mãos aqui nesse coliseu. Muito obrigado. Muito bem, quantos aqui dizem: eu não sou um cristão e eu não tenho pretensão em ser cristão, eu nunca disse que fui ou era um cristão, mas em meu coração eu sei que eu preciso de Deus? Será que você pode levantar a mão para que Deus veja? Eu preciso de oração, eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levanta a sua mão lá no alto. Eu preciso de oração. Lá em cima, por favor, na arquibancada. Orem por mim, por favor. Eu não conheço Jesus como meu Salvador, mas eu quero oração. Você pode orar para mim, eu não vou te envergonhar. Levanta a sua mão, por favor. Deixa eu ver sua mão. Muito obrigado. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos se coloquem de pé, por favor. Precioso Jesus. Existem milhares de vocês aqui que sabem como orar, eu sei que você sabe. Existem pregadores aqui que podem orar, eu sei que eles sabem orar. E eu quero que você acredite em Deus comigo nesse momento. Porque não é só a respeito desse lugar, mas a respeito também do longo altar que está em volta de todo mundo. E acredite em Deus comigo. Eu quero pedir a todos vocês que levantem as suas mãos e venham até aqui. Eu quero que vocês venham lá do topo até os lados. Nós vamos esperar por você. Deus te ama e vai ser a maior viagem que você já fez. Pode demorar algum tempo, mas vai ser a maior viagem que você já fez. Você pode sair lá fora até o seu carro, você pode vir até aqui e vir para Jesus. Eu te digo que vir para Jesus é muito mais lucrativo. Enquanto eles cantam, eu quero que você venha. I wandered far away from God. Now I'm coming home.
Desça até aqui. Deus te ama. Deus te ama. Lord, I'm coming. Televisão e nos assistindo, escute com muita atenção nesses próximos instantes. O Senhor não demora muito para fazer uma obra no seu coração e na sua vida, se você acreditar nele. Eu entendo que a maioria de vocês aqui já são cristãos, eu sei disso. Alguns de vocês não são, mas a maioria é. E eu vou orar como eu orei e tenho orado com milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu vou pedir para que Deus toque você e eu quero que você ore comigo. E eu vou orar de uma maneira diferente do que geralmente eu costumo fazer. E eu quero que você permita que o Espírito se mova em você e trate com você. Eu não vou pedir para você vir para a minha igreja. Eu não estou pedindo você para assinar nenhum papel que eu vou te dar, que seja algum tipo de constituição ou alguma promessa. Isso é entre você e Deus. E Ele te ama. Ele te ama e ama todos vocês. E eu quero que você saiba disso. Eu quero que você entenda que Ele te ama. E eu quero que você abaixe a sua cabeça para orar, por favor. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você acredite em Deus comigo. Vamos orar. Querido Deus nos céus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu estou cansado desse mundo. Eu estou cansado do pecado. Eu estou cansado das coisas que não satisfazem. Eu estou voltando para casa. Neste momento, eu peço pelo seu perdão e que me lave com seu sangue de toda a injustiça. De acordo com a sua santa palavra, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. E em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E Ele vive. Nesse momento, eu renuncio o mundo e tudo que vem com ele. E eu aceito de todo o meu coração o Senhor Jesus Cristo como meu Redentor e como meu Salvador. Nesse momento, eu acredito que eu estou limpo, eu estou lavado, eu estou mudado, eu sou salvo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. I'm going to thank you, Lord.